E glórias, Deus abençoe a tua vida, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos já na segunda parte do livro, e o livro Restituição de A a Z, a grande bênção da nova aliança. Autoria do pastor Wilson Oliveira da Silva, da Igreja Videira, São Paulo. Este livro vem despertar em nós, desde o princípio, o cuidado com a alma nossa, para termos cuidado com a alma do próximo, e enfim, todos os cuidados para você resgatar valores que foram perdidos, valores bíblicos, valores divinos, que não podem ser negociáveis, não podem ser negociados. Você tem que ser firme no propósito. E hoje, dando continuidade à segunda parte do livro, vamos aqui, restituindo a importância da casa do Pai. Capítulo 9. Restituindo a importância da casa do Pai. Vamos juntos? Vamos lá. Como vimos no capítulo anterior, ainda que Deus tenha nos criado de forma individual, Ele nos fez como uma arquitetura para vivermos de forma coletiva. Isso porque Deus tem essa arquitetura e nós, como seus filhos, também. No entanto, o diabo entrou na história, gente? E inviabilizou nosso aprendizado de viver da forma como Deus vive, afastando-se dele, Você lembra como Adão e Eva tinham um relacionamento com o Pai contínuo. Deus os visitava todos os dias no Jardim do Éden. Após a queda, após o pecado, após a desobediência, enfim, Deus então não encontrava mais com eles todos os dias. Mas deve ter dolido muito no coração de Adão, é ou não é? Como dói no seu coração que se encontra aí desigrejado. Você que às vezes sente uma angústia, uma tristeza muito grande. A falta que faz o Espírito Santo, a falta que faz estar na casa do Pai, no meio de amigos, irmãos que te amam, que oram por você. Volte a ter comunhão com o Pai. Vamos lá? Isso ele conseguiu colocando dúvidas sobre o caráter de Deus em nossas cabeças. Assim, nos enganando, ele turvou nossa imagem do Deus, o Todo-Amoroso. Fique esperto quando passar qualquer dúvida sobre o caráter de Deus na sua cabeça. Nesse caso, tenha certeza que o diabo começou a agir na sua vida. Sempre com dúvida, gente? É o pai da mentira, o diabo. Isto posto, precisamos mais do que nunca sermos restituídos ao processo de aprendizado da vida plural, sob pena de termos sérios problemas eternos. Assim que formos restituídos em nossa vida individual, essa passa a ser a prioridade da restituição. Então, restituindo valores individuais, agora valores para viver como família. Caindo em si. Na palavra de Deus, há uma parábola contada por Jesus que deixa claríssimo o processo de restituição da vida plural. É a parábola do filho pródigo, está lá em Lucas capítulo 15, verso 11 a 24. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Que coisa, Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Forte, gente? Cadê aqui? Perdi aqui. Teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este, meu filho, estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Bacana, Antes de dissertarmos sobre a parábola, é bom definirmos as correlações entre Jardim do Éden, Igreja do Deus Vivo e Casa do Pai. Vamos lá? Esses 3 nomes representam a mesma coisa. O Jardim do Éden era onde Deus tinha comunhão com o ser humano. A igreja hoje é esse jardim na face da terra.
A única parte divina neste mundo é justamente a igreja. E a casa do Pai, que também aparece na parábola, podemos dizer que é um símbolo da igreja de hoje. Dito isto, não é? Vamos para a parábola. Muito bem, Jardim do Éden, como eu disse no começo, onde Adão e Eva tinham o prazer, né, a comunhão com o Pai todos os dias. A casa do Pai, que chamamos também de igreja, como está aqui na parábola, o filho desejou a casa do Pai, não é? A igreja do Deus vivo, onde temos comunhão com a palavra, que é Jesus, não é? Essa parábola começa com o filho mais novo, né, o caçula, pedindo a sua parte da herança, antes mesmo da morte do pai. Viveu algum tempo na casa do pai depois de receber a sua parte da herança e logo depois saiu da casa do pai. Vamos lá? Por que ele saiu da casa do pai? Porque pensou que fora era um lugar melhor para se viver. Pensou também que tinha uma cabeça melhor que a do seu pai para gerenciar os haveres da família. E assim ele se foi com tudo que recebeu do seu pai. Não é verdade? Então, a cabeça de um jovem, né? Eu tenho 2 filhos, a Giovana, o Daniel. Logicamente que a cabeça deles não é como a minha. Mas, na verdade, o que passou na cabeça desse filho aqui, eu vou pedir o que é meu por herança e vou viver e vou gerenciar melhor que meu pai. Vou fazer isso multiplicar, vou enriquecer, vou ser melhor que meu pai. E não foi isso que aconteceu, ele se perdeu. Foi para uma terra distante, veio a crise, e na crise ele se perdeu. Percebe? A crise me trouxe a Jesus Cristo. Eu creio que muitos que estão me assistindo também. Faça o teu comentário aí. É importante, queridos, você que acompanha todos os dias, né? E dando a honra do seu acompanhamento, você dá o seu curtir, faça o teu comentário, compartilha com amigos e familiares. Vamos lá? Tá ficando cada vez mais interessante, ó. E então ele foi. Foi exatamente isso que Eva e Adão pensaram no Jardim do Éden. Eles poderiam ser ou como até melhor do que Deus, né? Então, quando o diabo falou, não, vocês não vão morrer não, vocês vão ter conhecimento do bem e do mal. Para que ter conhecimento do bem e do mal se viviam ali na graça com o Senhor todos os dias? Ter conhecimento do bem e do mal e viver no mal? Porque não vai conseguir só praticar o bem. Aí foi a queda. Você é igual a Deus, né? Então, a incitação da serpente, né? Você vai ser igual a Deus. Olha aqui o filho, né? Forte isso, né, gente? Muito boa aqui essa ilustração. Vamos lá. Eles poderiam ser como, ou até melhor do que Deus. Eles poderiam criar um estilo de vida superior que Deus vivia. Assim comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na cabeça deles, essa árvore lhes daria as condições para serem melhor do que Deus. Voltando à parábola, o filho mais novo também pensou que com a herança seria melhor do que seu pai. A herança, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal, lhe traria independência do pai, ou no caso, né, o filho pródigo aqui de Deus. Né? Então, é triste, mas isso acontece muito nos dias de hoje. Eu não preciso mais da igreja, não, eu não preciso disso, daquilo, o pastor fica se intrometendo. O pastor não tem que se intrometer na vida da ovelha, né? O pastor prega a palavra, dá o conselho, não é verdade? Viver em comunhão é isso, você dá conselho e também recebe, não é verdade? É um corpo, é uma igreja. A alma que, como já vimos, foi criada para ser a noiva do Cordeiro, agora queria viver longe dele. Essa ideia errada, infelizmente, ainda hoje passa pela cabeça da maioria dos seres humanos. Até aí faz parte do contexto. O problema é que, quando essa ideia maligna perpassa passa na mente dos filhos de Deus. Estão entendendo isso, gente? Tá? Então, assim como o filho mais novo pensou que seria melhor que seu pai, assim como Adão e Eva pensou que seria melhor do que Deus, assim, infelizmente, muitos filhos são tentados, né? E viver fora da presença do pai. E só tem 2 alternativas para eliminar essa ideia absurda da cabeça dos filhos de Deus. Primeiro, descobrir por experiência própria que é um engano essa ideia. Segundo, aprender com quem já quebrou a cara para descobrir isso. O jovem descobriu na primeira opção, né? Quebrou a cara por si mesmo. Vamos lá. Depois de gastar, né, a herança de forma dissoluta, a crise chegou até ele. Por não ter mais dinheiro, acabou por ter que trabalhar com porcos, o que para um judeu é o fundo do poço. Já pensou? Um judeu trabalhando com porcos? Os animais que para eles eram imundos. É assim que o diabo faz, né? Ele tira você da presença de Deus e te leva na lama, né? Te envergonha, né? Fez isso com Sansão, lembra? Sansão também foi se distrair e furar o olho dele depois. O diabo quer envergonhar o que é de Deus. Muito cuidado, queridos. Lá no chiqueiro ele desejava comer a comida que era dada aos porcos, mas não lhe era permitido. Já pensou aqui? Que lugar ruim que ele estava, gente?
No momento, a parábola diz que ele caiu em si, o que isso significa? O bom senso, né? Acordou para a vida. A clareza de como as coisas são verdadeiramente apareceu. A conclusão dele, vendo a realidade, não a fantasia que passava por sua cabeça anteriormente, foi de voltar à casa do pai, reconhecer que errou feio e pedir que o pai pelo menos o aceitasse como empregado, pois ficou claro que o pai tratava os empregados infinitamente melhor do que ele estava sendo tratado ali naquele momento. Teve que quebrar a cara para descobrir isso. Voltando à casa do pai, como havia decidido, ele teve uma surpresa muito grande. Primeiro, o pai estava esperando ele na porta de casa. Que bacana, né, gente? Quando o viu, saiu correndo ao seu encontro, o abraçou de forma fervorosa. No momento em que ele disse ao pai o seu intento, aí sim a surpresa foi maior ainda, né? O pai desconsiderou o que ele disse e restituiu toda a sua vida anterior. Eu e você precisamos dessa restituição. Que legal, né? O filho chega ali se desculpando, pedindo perdão. Olha, põe eu para trabalhar aqui com qualquer coisa, já está bom demais, né? O pai restituiu ele a vida de filho. Pura graça, né? Foi bênção atrás de bênção, isso é graça. Ele merecia aos nossos olhos? Não. Mas não pode ser aos nossos olhos, tem que ser aos olhos de Jesus. Você tem que usar os óculos de Jesus para analisar alguma coisa, como Jesus faria, né? Como ele fez por mim e por você, né? Não como o homem faria. Temos que sempre ter a visão de Cristo. Olha que amor aqui, não é verdade? Vamos lá. A questão é que ela, ou seja, essa restituição, ela não acontecerá se não chegarmos à mesma conclusão que esse rapaz. A igreja é a casa do Pai e não há lugar nesse mundo melhor do que ela. No mundo, o que acontecerá com nossas vidas é simplesmente perdermos a herança que Deus nos deu quando nos criou. Esse rapaz perdeu o referencial, perdeu o domicílio, perdeu a bênção do Pai, o propósito, a dieta da vida, o prazer e todos os seus pertences e vivia como um escravo. A dignidade e a identidade dele foram pelo ralo nessa saída da casa do Pai. Quase sempre o diabo consegue enganar os filhos de Deus, dizendo que a igreja, a casa do Pai, não é o melhor lugar para se estar. E muitos caem nesse engano, perdendo assim todas as condições de segurança para que sua alma seja enriquecida com o casamento com Jesus Cristo. O problema principal é que fora da igreja, o Filho de Deus jamais aprenderá como viver a vida plural que Deus vive. Isso fará um poderoso estrago na sua eternidade. Assim como o filho pródigo, Adão e Eva só perceberam a enrascada em que tinham entrado quando já era tarde demais. E tempo após tempo, o diabo continua repetindo suas infâmias sobre Deus e a sua igreja. O problema é que, apesar de ele não mudar o discurso, ainda hoje muitos caem nessa falácia maligna e só descobrem que é mentira quando perderam tudo. Muito cuidado, querido irmão, querida irmã. Cuidado com os enganos, com as tentações desse mundo para tirar você da casa do Pai. Jesus te ama tanto e morreu por você, aqueles escravos, foi por você. E aí você pega, sai da igreja por causa de homens, religiosidades, de líderes, enfim, sei lá o porquê. Não fique desigrejado, volte para a casa do Pai. Tá? Se você não quer voltar àquele ministério, volte em outro. Né? Ore, busque, mas seja como esse filho aqui. Tá bom? Abre o teu coração, não fique se culpando, falando, eu não mereço isso. Não, o Pai vai restituir você de tudo. Você era um líder, você vai ser restituído. Você tinha muita graça, vai ter mais ainda. Só que volte. Tá bom? Tem que voltar. Espero em nome de Jesus Cristo que você tenha clareza da importância de estar no jardim de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Este é o ano da restituição. Este é o ano da restituição e Deus quer restituir a verdade sobre sua casa e lhe dar a oportunidade, o contexto de aprender a viver como Ele mesmo vive. Glória a Deus! Além de ser restituição, nós cremos numa aceleração de bênçãos, 50 anos em 5. Deus entregou essa palavra profética, Ele fez na vida de Isaac, 100 anos em 1 ano, Ele vai fazer aqui na Igreja Apostólica Rios da Graça, 50 anos em 5 anos. Eita glória! Bom, como sempre, tem um espaço aqui para você fazer a tua escrita e gravar isso no seu coração. Faça agora a sua declaração escrita a respeito da casa do Pai e a importância dela na sua vida. Não esqueça o que você declarar aqui vai fazer diferença, começar de hoje, durará por toda a eternidade. É bom escrever para você gravar mais. Queridos, vamos orar e não deixar que esse engano tire você da casa do Pai e que essa pessoa pela qual você está jejuando e orando venha para a casa do Pai. Vamos orar juntos? Pai nosso que estás nos céus, em o nome de Jesus, apresenta essas vidas preciosas diante de Ti. Apresenta os alvos de oração, Senhor. Apresento, ó Pai, essas almas que eles estão orando. Eu oro com eles e que cada alma dessas seja tocada com o Teu amor, Jesus.
E se muitas almas dessas eram um dia filhos presentes na casa do Senhor e deixaram de ser, se encontram desigrejados, restaura, meu Deus, o coração dessa pessoa com teu poder. Faça ele cair em si, faça ele ter consciência, faça-o voltar para a casa do Senhor, ó Deus, através dessa oração, esse jejum, que estamos juntos todos os dias orando, para que haja essa restituição de valores no coração e salvação dessas almas. Pai, desde já eu apresento a oração de cura, libertação, todos os pedidos desses queridos irmãos que nos assistem, que nos acompanham, que estão lendo o livro conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Obrigado, querido Espírito Santo. Queridos e amados, Deus abençoe tua vida. Tá gostando? Não esquece de dar o seu curtir, comente, compartilhe com amigos e familiares. Um beijo. Até o capítulo 10.